Semana passada nós começamos falando sobre a aliança como um tema importante na Bíblia e nós consideramos vários temas na Bíblia para saber qual é o tema principal, compreensivo. E nós falamos sobre a redenção, sobre Cristo, sobre a aliança e finalmente nós chegamos a falar sobre a aliança como algo muito importante, mas tinha um tema ainda maior que é o reino de Deus. Então nós falamos sobre o reino de Deus como tema das Escrituras, começando em Gênesis e até o Apocalipse, falando, por exemplo, que Cristo, quando ele começou a pregar, ele começou pregando e declarando, proclamando o evangelho do reino, dizendo que o reino chegou perto de vocês. E que no final da Bíblia fala sobre nós reinaremos para sempre com Cristo na criação renovada. Então nós entendemos na semana passada que toda a história da redenção, toda a história humana que Deus ele nos revela desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, que tudo isto tem a ver com a revelação do reino de Deus, que Deus está revelando o seu reino. O Satanás procura destruir o reino, desviar os corações dos súditos, fazer os súditos rebelar contra Deus, esses súditos privilegiados que até tinham a posição de vice-governadores, vice-regentes da criação. E nós falamos que durante toda esta drama de redenção, este drama sobre o reino de Deus criado, depois, estragado e atacado e caído, arruinado de uma certa forma e depois restaurado em glória. Que isso é a história que a Bíblia está nos apresentando. Neste reino, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele lida com seus súditos. Ele tem um relacionamento com seus súditos. E o jeito que ele se relaciona com seus súditos nós chamamos o relacionamento de aliança. Durante toda a Bíblia, Deus sempre trata suas criaturas de uma forma pactual. E nós vamos, nestas semanas, agora, nesta época agora, nesses estudos, nós vamos tratar mais o que é este conceito de aliança e quais são as várias administrações e épocas deste relacionamento pactual que Deus tem com seu povo e suas criaturas. Nós também falamos sobre a palavra aliança, que tem várias palavras na Bíblia em português, que a Bíblia em português traduz os termos hebraicos e gregos com várias palavras portuguesas. Concerto, pacto e aliança. E nós falamos que concerto e pacto não são tão indicados, que a aliança realmente compreende os dois lados do conceito bíblico de pacto, de aliança. O lado pessoal, que é um relacionamento pessoal, não é um compacto, não é um contrato comercial. Mas é um relacionamento pessoal, mas ao mesmo tempo com o seu lado jurídico e legal. Então, nós falamos sobre a aliança como o tipo de constituição do reino. E nós falamos sobre a essência deste pacto, desta aliança ser o amor. O amor, em primeiro lugar, soberano de Deus para com seu povo. Nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, que Deus claramente diz ao seu povo: não tem nada em vocês para explicar porque eu cheguei a escolher vocês. Meu amor, minha graça. Ao mesmo tempo, é um amor que pede, que exige amor de volta. E nós falamos sobre a diferença entre contrato e aliança. Contrato, os dois lados, os dois partidos, eles continuam no contrato enquanto haja algum benefício mútuo. Todo mundo tem que receber algum tipo de benefício. E quando para de ser beneficial, quando para de ter benefício ou por um ou por outro lado, aí o contrato vai por água abaixo.
uma aliança, do outro lado, é um compromisso de amor, e é um compromisso de amor tão profundo que muitas vezes na Bíblia, até a Bíblia usa juramento como um sinônimo para aliança. É um relacionamento de compromisso de amor jurado, né? com votos de amor. Nós falamos sobre tudo isto, fazendo a comparação entre um casamento, que o casamento tem o aspecto de relacionamento, ou deve ter, um casamento saudável, tem um relacionamento de amor, de sentimento entre as pessoas, mas também tem o lado jurídico e legal, porque um homem que diz, te amo, mas não quer casar e assumir compromisso perante a sociedade, esse amor podemos duvidar, é duvidoso. Então tem esses dois lados. Falamos sobre Deus que é amor e a Trindade e o compromisso inabalável entre as pessoas da Trindade, que é este amor que realmente é o fundamento do amor que Deus tem para com o seu povo, que Ele exige de nós para Ele e de nós uns para com os outros. Então, que a redenção é, de fato, um processo de restaurar as criaturas caídas de Deus para chegar de volta naquele relacionamento de amor, de compromisso com Deus, de viver em perfeita harmonia uns com os outros e todos juntos com seu Deus. Um amor inabalável, um compromisso inabalável. Então, a Bíblia é a história do reino pactual de Deus, criação, a corrupção pelo pecado e tolice do homem e a redenção deste reino para a glória da graça de Deus. Isso é um tema central na Bíblia, o reino pactual de Deus. E esse tema revela a natureza do nosso Deus, que é um Deus de amor, que criou o homem para ter comunhão com Ele. E não aceitou quando o diabo estragou esta comunhão. E Deus disse, não, eu não vou deixar isso não. Então ele foi atrás. Logo no início, foi atrás. Adão, onde estás? Logo no início, ele vai atrás de Adão. E Adão não vai atrás de Deus. Deus não aceita que o diabo vai vencer e ter a vitória de quebrar de uma forma definitiva o relacionamento de amor entre Deus e as suas criaturas, os homens. Então, o processo de redenção é de fato de levar nós, pecadores, de volta para termos aquela reconciliação, aquele relacionamento restaurado com Deus, de viver em pleno amor e alegria com Ele para sempre. Bom, é isto mais ou menos aquilo que nós falamos na semana passada. Eu não sei porque demorou 1h30 para falar tudo isso na semana passada e hoje só 5 minutos, mas eu fiz um resumo para aqueles que não tinham condições de estar aqui na semana passada. Então vamos continuar falando sobre o que é uma aliança, porque hoje e nas próximas semanas nós vamos continuamente nos aprofundar mais naquele conceito bíblico, o que é uma aliança. Nós vamos falar sobre a essência, a estrutura de uma aliança. Nós vamos falar sobre a história geral das alianças e depois nós vamos entrar em cada aliança e ver qual é a estrutura, como se compara com a aliança que vem antes, que vem depois, e por que tem estas várias alianças na Bíblia, e quais são as coisas que ligam as alianças, e quais são as coisas que fazem, que distinguem, que fazem distinções entre as alianças. A essência da aliança de Deus é amor. Nós terminamos com isso na semana passada. Agora, amor é uma palavra barata hoje em dia. Você andando na cidade, você vai ver hotel de amor. Mas esse tipo de amor não é amor, é imoralidade, que o mundo chama imoralidade de amor. Um desejo de cobiça física, eles chamam de amor.
Amor, de fato, essa palavra tem perdido o brilho, até no meio da igreja. Amor, muitas vezes é aquela coisa rasa, que o amor, por exemplo, na igreja, ok, agora todo mundo vire para o seu próximo, a pessoa que está ao seu lado, diga a ele, eu te amo, eu te amo. Aí depois você nunca fala com ele a semana inteira, né? Isso é o amor de hoje. Até na igreja tem um conceito muito raso e muito baixo de amor. Mas amor, quando a Bíblia diz que Deus é amor, com certeza isso nos ensina alguma coisa. Que o amor bíblico é algo muito maior e muito mais lindo daquilo que nós estamos nos contentando hoje em dia. Amor, que nós vamos entrar mais nos detalhes depois, mas a essência da aliança que Deus tem conosco é amor. Mas, também, como eu já falei, isso implica um relacionamento formal. Porque quando tem um relacionamento de amor, de compromisso mútuo, isso pode ser manifesto, esse relacionamento, isso pode ser expresso de uma forma jurídica, de uma forma legal, onde tem obrigações. As obrigações de cada partido naquele relacionamento de amor são colocadas de uma forma explícita e clara. E uma aliança é exatamente isto. É a externação. Esta palavra existe? Externação. Obrigado. É a exteriorização. Oxe, que palavra. Tá com cebola? Pronto. Obrigado. Tá vendo? Sempre tem um jeito de falar de uma forma mais clara, irmão. Mas externalizar de um amor, de um compromisso de amor. Ok? Mais uma vez, vamos nos lembrar de um casamento, de um matrimônio. O fato que no dia do seu casamento você faz um voto legal e jurídico não diminui o amor que você tem para sua esposa. Não é assim que você... Rapaz, que coisa chata, eu tenho que assinar um documento. Eu estou tendo o compromisso de cuidar de você, sempre ficar fiel a você. Isso não é amor mais, isso é coisa formal e fria. Você não acha assim? O fato que em frente do juiz e das testemunhas e perante Deus, você vai tomar um compromisso, fazer votos sérios de amar sua esposa até a morte, e ela vai fazer votos sérios com você. Isso não tira do amor, mas isso, de fato, reforça e destaca e mostra de uma forma mais linda o amor. O ambiente de compromisso também formal, de fato, dá um brilho extra ao seu amor. E, de fato, se fosse pelo contrário, não seria o amor, como eu já falei. Um homem que diz, te amo tanto, mas nunca quer tomar compromisso público, isso não é um amor, isso é aproveitar, mas isso não é amor. Então, o amor que Deus tem para com o homem, ele expressa, ele manifesta, ele expressa de uma forma legal na aliança, onde ele assume obrigações. Ele coloca sobre ele várias obrigações para conosco. Ele chama o homem a também ser fiel ao relacionamento formal estabelecido. É isto que Deus faz. Então, a aliança na Bíblia, a aliança entre Deus e o homem, tem uma estrutura clara, que dá para ver. E pode até ser expressa em linguagem jurídica. Impressionante, é que, mais que eu fico estudando sobre a aliança, que a Bíblia está falando todo canto, manifestando todo canto a linguagem pactual e o conceito da aliança. Impressionante que hoje em dia, você vai para muitos seminários, você vai para muitas igrejas, nunca vai ouvir essa palavra. Nunca. Aliança, pacto. Mas é por isso que muitos não entendem qual é
relacionamento entre Deus e a igreja? Qual é o relacionamento entre pais e filhos? Qual é o relacionamento que nós temos uns com os outros? Eu espero que estes estudos que nós estamos fazendo nessas semanas vai ajudar cada um de nós a enxergar melhor a beleza do relacionamento que Deus fez conosco, como seu povo, e que nós temos uns com os outros e com as gerações também vindouras. O livro de Deuteronômio, que os estudiosos aqui vão saber o que significa Deuteronômio, é o livro da aliança de amor. É um livro que nos providencia, que nos dá muito entendimento com respeito à aliança. O livro inteiro de Deuteronômio é um documento que tem a estrutura de uma aliança na antiguidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre alianças entre os grandes reis na antiguidade. Eu vou mostrar que Deus, de fato, pegou uma prática comum naquela época, na diplomacia internacional, e Deus, como se fosse, adaptou uma coisa comum naquela época para ter um entendimento especial para o seu povo. Deus faz isso mais vezes. Ele pega coisas comuns que têm a ver com a nossa vida dia a dia, ele dá um significado especial. Quem pode pensar em um outro exemplo disso? Isso foi uma pergunta. Pronto, okay. Naquele momento, Paulo até faz uma citação de um poeta, assim, fora da Bíblia, pagão, é verdade. Mas eu estou falando sobre Deus pegar alguma coisa da nossa vida dia a dia. Pronto. Ok. Outro exemplo, alguma coisa que muitas vezes na igreja nós experimentamos. Os sacramentos. Água. Água é coisa o quê? Para lavar. Aí Deus pega isso e coloca um sacramento na igreja que essa coisa de lavar com água, ele dá um significado muito mais profundo. Pão e vinho, que era o quê? Era a água e feijão daquela época. Não, assim, no sentido que é comida comum de cada refeição, de cada almoço. Pão e vinho. Mas Deus pega para dar um significado especial, né? E também Deus faz isso com a aliança. Ele não inventou alguma coisa assim misteriosa e nova que muitas religiões de hoje, para entrar e chegar no... Você precisa de aprender tanto mistério e tanta coisa nova que você vai estourar a sua cabeça. Mas Deus não é assim. Deus pega coisas, Deus sempre se... Eu não sei se a palavra em português é acomoda. Deus sempre se acomoda. Ele vem a nós como se tem um pequeno bebê. Minha pequena filha que está começando a andar. Quando eu quero falar com ela e dar alguma coisa e interagir com ela, eu não fico assim aqui, esperando que ela vai subir de uma certa forma para falar face a face. Eu sempre vou me colocar aqui no chão e falar com ela e me acomodar a ela. É isso que Deus faz. As falsas religiões sempre incentivam o homem a fazer como Adão e Eva queriam fazer, subir para chegar a Deus. Mas Deus, isto é a verdadeira religião, Deus vem até nós. Isso é o Evangelho em uma casca de nós. Né? Jesus, Filipenses 2, Deus, ele vem até nós. Isso é o Evangelho. Então, também quando se trata da aliança, não é uma coisa assim misteriosa. Não, foi uma coisa natural, normal, nas relações diplomáticas e internacionais entre os países naquela época. E Deus diz, está vendo como funciona assim? Vamos fazer um pacto, uma aliança. Então, tem um estudioso que vocês não precisam saber o nome dele, porque vocês vão esquecer. Ele não é muito conhecido, mas ele divide o livro de Deuteronômio em 5 pontos. E nós vamos usar esses 5 pontos nas próximas palestras para analisar cada etapa das alianças de Deus durante a história da redenção. Então é bom, se você está anotando, é bom anotar. Se não, é bom memorizar. A primeira coisa é transcendência. Então isso seria Deuteronômio 1,
Deuteronômio 1, verso 1 até 5. Então, nós não vamos ler o livro inteiro hoje à noite, mas vocês podem checar em casa. O pacto, a aliança, começa reconhecendo o senhorio, ou a senhoria, nunca me lembro qual é a palavra certa, o senhorio do absoluto de Deus. Ele é o Deus, o Rei absoluto, é Ele que concede a aliança. E nós podemos ver isso em Deuteronômio, porque Moisés vem como um porta-voz do Senhor dos Exércitos e ele não fala em nome próprio. Interessante, sabe? Os verdadeiros profetas nunca falam em nome próprio. Nunca. Eles falam em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Eles nunca dizem, eu acho, eu e eu aquilo. Eu me lembro de um homem na televisão uma vez que ele disse, fale meu nome e o diabo treme. Os verdadeiros profetas nunca agem desta forma. Nunca. Eles sempre vêm como um servo proclamando a palavra do grande rei. Ai do mensageiro que fica confundido pensando que ele é a pessoa mandando a mensagem. Ai dele. O verdadeiro profeta fala em nome do Senhor. Veja no verso 3. Falou Moisés aos filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Deuteronômio 1, verso 3. Deuteronômio 1, verso 3. Vocês estão lá? No final do versículo, eu pulei a primeira parte. Moisés, ele falou aos filhos de Deus segundo tudo o que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Então, Senhor em todo maiúsculos. Você está vendo aí? Tem alguns estudiosos aqui. Senhor em todos maiúsculos representa qual palavra hebraica? Yahvé. E Yahvé é qual nome de Deus? Deus tem vários nomes. Esse nome enfatiza qual aspecto de Deus? O aspecto da aliança. Deus usa o nome Senhor em todo maiúsculos. Ele usa o nome Yahvé quando ele está enfatizando o chesed, o amor pactual dele. Ele usa esta palavra para enfatizar o relacionamento que ele tem com seu povo. Então aqui tem o Senhor da aliança que manda Moisés, como o seu representante, falar ao povo de Deus. Quem é este Senhor? Yahvé. Quando é a primeira vez que o povo de Israel ouviu falar esse nome? Vocês se lembram? Deus chamou Moisés e disse, vai, tire meu povo do Egito. E Moisés disse, mas se eles perguntam, quem mandou você? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, quem eu tenho que dizer que me mandou? E Deus disse, eu sou quem eu sou. Não é? Yahvé, ele se revela, mas ele diz, eu sou quem eu sou. Né? É isso que ele diz. Né? Então, Yahvé é o Senhor que liberta seu povo do Egito. Isto é importante, isso tudo dentro do nome ali. E verso 4, não somente libertou do Egito, mas também, e eu não vou ler o verso 4, mas também fala sobre as grandes vitórias militares que o povo de Deus tinha sobre os grandes reis, porque Seom e Og foram reis poderosos. Então, Moisés está dizendo, eu estou aqui falando em nome do Senhor, nome do Deus da aliança, que libertou o seu povo do Egito, que acabou com o poder dos grandes reis daquela época, os Estados Unidos da América da época, sabe? Grandes nações. Ele acabou. Então, nós vemos a transcendência. O pacto, a aliança, começa com um reconhecimento da transcendência e da altez, ou da altura, que diga. Altez também por isso é? Não, né? Da altura. Não, altivez é outra coisa, da posição altíssima
majestade, obrigado, daquele que está fazendo a aliança. Isso é isto. Moisés se apresenta como porta-voz do rei vitorioso, rei libertador, o Senhor da aliança. E depois nós temos a segunda coisa, que é hierarquia. Eu não sei se eu estou escrevendo corretamente. Eu estou... hierarquia, está certo, né? Então, isto é Deuteronômio 1, verso 6 até 4, verso 49. E nesta sessão, Moisés fala sobre a história de Israel em termos da orientação de Deus e das bênçãos de Deus. Deus deu a Israel líderes e eles eram os representantes de Deus na aliança para guiar Israel. E quando Israel estava seguindo fielmente esses líderes, ele estava seguindo fielmente ao seu Deus. Então, Moisés fala aqui sobre a estrutura de como Deus estava administrando o seu senhorio sobre Israel, por meio dos líderes escolhidos, e chamando a atenção de Israel que quando Israel estava seguindo a liderança dele, por meio desses líderes, estava indo bem para Israel. E quando não, Israel estava sofrendo. Então, isso mostra a hierarquia no relacionamento do pacto. Depois nós temos a ética, que é Deuteronômio 5 até Deuteronômio 26. Deuteronômio capítulo 1, verso 6, até capítulo 4, verso 49. Aí, ética, Deuteronômio 5, capítulo 5 agora, até capítulo 26. Isso é a seção central do livro. Isso define como o povo de Deus deve viver por causa de ser a nação santa de Deus. Ética tem a ver com aplicação do ensino, da doutrina, na vida, como praticamente nós vivemos. É o jeito, os costumes do povo de Deus à luz dos mandamentos deles. Então, o relacionamento entre Deus e o seu povo é um relacionamento ético. O relacionamento entre Deus e o povo tem consequências para o jeito que o povo está vivendo o dia a dia. A vida dia a dia, que diga. O povo, para gozar das bênçãos deste relacionamento pactual, tem que ter uma vida justa. Eles têm que ser justos. No Antigo Testamento, o conceito de justiça tem muito a ver com o jeito de você agir. Não é uma coisa, assim, muito abstrata, que, não, eu fiz um sacrifício, então eu estou bem com Deus, agora eu vou fazer qualquer coisa. Não. Justiça no Antigo Testamento tem a ver com a palavra que você fala, o ato que você faz ou não faz, é a vida dia a dia que mostra se você é um homem justo ou não. Então, isso é a ética. O grande rei soberano, ele diz ao seu povo, subjugado, né, a ele diz, é assim que vocês vão viver. Eu sou o grande rei. Aqui é a estrutura que eu coloco para seu bem. Quando você vai seguir, vai ser bom para você. Quando não, você vai apanhar. E aqui o jeito que eu vou querer que vocês vão mostrar que vocês pertencem a mim. Vocês vão viver dessa forma. Esses são os seus deveres. Nós temos também a obrigação de cumprir por juramento. Agora, isso é meio complicado de escrever, mas eu vou explicar depois porque eu escrevi assim. Mas obrigação juramentado, posso dizer isso? É uma obrigação de juramento. Juramentada. Isso é Deuteronômio, capítulo 27 até capítulo 30. E vocês conhecem muito bem esses capítulos que falam sobre promessas e maldições. As promessas de bênçãos para aqueles que obedecem às estipulações
da aliança, e também as promessas de maldição para aqueles que não observam as estipulações da aliança. Quando o povo de Deus faz o juramento, assume o juramento de fazer parte dessa aliança, eles estão chamando sobre as suas próprias cabeças a maldição de Deus se eles desobedecem aquilo que Ele manda. E eles estão também clamando e de fato, reivindicando as bênçãos de Deus quando eles continuam firmes e fiéis nas estipulações da aliança. Isso é algo muito importante, que faz parte do conceito de aliança, o conceito bíblico de aliança. Isso é o conceito de promessa e obrigação. A aliança sempre tem dois lados. Deus promete a vida, Deus promete as suas bênçãos, mas Ele também coloca responsabilidade sobre o povo. Nunca a graça tira a responsabilidade do homem. Em nenhum momento. Sempre a promessa chama o recipiente, o receptor, a pessoa que recebe, chama a uma obrigação de reagir com fé e com obediência a essas promessas. E Deus é fiel. Quando as promessas são recebidas com fé e cumprindo as responsabilidades, essas promessas, de fato, Deus, Ele vem com suas bênçãos. Ele se lembra das suas promessas. Quando o povo esquece das suas obrigações e quebra as suas obrigações, então Deus continua fiel às suas promessas. Mas as promessas não de bênção, mas as promessas de maldição. Deus é fiel. Na Bíblia, não significa que sempre vai dar certo para você, não. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, a Bíblia quer dizer o seguinte, que Deus vai cumprir sua palavra. Seja palavra para o seu bem ou palavra para você apanhar, para você receber o seu castigo devido. Porque quando Deus diz, por exemplo, nos capítulos 27 até 30, muitas maldições sobre o povo se eles vão se desviar, Deus vai ser fiel à sua aliança. Ele vai cumprir sua palavra. Então, esse aspecto da fidelidade de Deus é um aspecto menos interessante para as empresas eclesiásticas de hoje, porque isso não vende muito para o mercado religioso, não. Como? Os merchandising, isso não tem um mercado muito grande, não. Então tem esses dois lados, promessa e obrigação, mas infidelidade e quebrar a obrigação também significa que Deus vai ser fiel à promessa de maldição e não de bênção. E finalmente, nós temos sucessão. Sucessão. Eu espero que é assim. Quando um rei, o filho do rei vai pegar o trono, ele vai se tornar rei no lugar do seu pai, isso se chama sucessão, assim? Ótimo. Então, isso é Deuteronômio 31 até 34. Então, nesta parte final da aliança, tem a ver com os herdeiros das bênçãos, que Deus, você vai ver em casa quando você lê, que Deus está avisando as futuras gerações. Deus não fez uma aliança com o povo que ele estava fazendo entrar na terra prometida e acabou-se. Deus faz uma aliança com o povo no decurso das gerações. Vai no Antigo Testamento e no Novo e veja quanto é enfatizado que Deus é um Deus das gerações. Sempre a Bíblia enfatiza isto. Então, Deus, o objetivo de Deus não é apenas de fazer uma aliança de amor com este grupo de pessoas, mas Ele faz com o povo como um organismo, como um povo mesmo, como uma nação. E também Ele coloca uma estipulação que vocês vão ensinar
aos seus filhos. Vamos para capítulo 31, verso 12. 31, verso 12. Alguém pode ler isto? E 13. Para que seus filhos, que não a souberam, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverem sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão, para possuir. Então Deus tem aqui um alvo, um objetivo bem, assim, com um prazo longo. Ele não está pensando no curto prazo. Vocês vão entrar no país, tudo bem, eu fiz minha parte, vocês chegaram na terra prometida, que mana leite e mel, e pronto. Vocês se viram agora. Não, ele vai manter o relacionamento e eles têm responsabilidade de repassar de geração em geração. Veja que nos versículos anteriores, que nós não lemos, ele está dizendo que todo ano tem que ser lida a lei. Todo ano, ao povo inteiro. Quando Deus fala a lei, tem que ser homem, mulher e meninos e até o estrangeiro que está morando no meio de vocês. Todo mundo tem que estar lá. Também o Shema, né, pastor? Deuteronômio 6:4. Mas eu não menciono agora porque eu estou querendo manter mas isso também tem a ver também. E 32, verso 46. 32, verso 46. Alguém pode ler? Isso, aplicar em vosso coração as palavras que hoje testifico entre vós, para que a recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado cumprir todas as palavras desta lei. Ok, eu não estou com o hebraico aqui, mas recomendeis. Eu tenho ordeneis em minha, que é uma pequena diferença, mas de fato é uma coisa que você vai estipular aos seus filhos. Vossos filhos que cuidam de cumprir todas as palavras desta lei. Então vocês veem mais uma vez a ênfase nos capítulos finais sobre a responsabilidade do povo de repassar as estipulações desta aliança, deste relacionamento pactual, à futura geração, aos seus filhos. Eles têm responsabilidade. Agora, o doutor C. van der Waal, que é um homem holandês, mas que morava na África do Sul. Ele morreu anos atrás já. Mas ele estudou profundamente na antiguidade, pela arqueologia e outras coisas, como funcionava as alianças, o conceito de aliança na antiguidade, entre os hititas e os outros povos da antiguidade. E, de vez em quando, tinha pactos ou alianças entre reis iguais, especialmente entre os hititas, mas a grande maioria das alianças na antiguidade, na época, por exemplo, de Abraão, e antes e depois, naquela época, a grande maioria das alianças eram entre um grande rei com um vassalo. Vocês entendem a palavra vassalo? É uma palavra conhecida. Vassalo é uma nação conquistada, vencida, que chega a ser uma nação serva de uma nação maior, não é? Como, por exemplo, hoje em dia, muitas nações são vassalos de Bush, né? Eles têm que obedecer a ele muitas vezes. Mas naquela época, o rei chegava, acabava com você, e depois ele dizia, bom, agora eu estou mandando aqui. E vai ser assim assado. Ele seguia mais ou menos esta estrutura. Nós temos coisas arqueológicas, assim, documentos escritos em pedras e coisas assim, que mostram claramente que isso era uma coisa muito comum naquela época. Nós temos um rei, por exemplo, ele chegava e a primeira coisa que ele colocou no documento era o seguinte: eu sou o grande não sei o quê. Que eu venci você.
Assim, aí eu sou grande. E que eu acabei com esse povo aí, esse povo aqui. Pronto, ele mostra sua transcendência, que ele é alto. E depois, ele fala tudo que ele tem feito para esse povo. Veja bem, eu estou aqui como... isso é uma guerra de libertação. Estamos trazendo democracia para esse país. Pronto. Aí as coisas mais que mudam, mais que permanecem no mesmo. Aí... depois vem as estipulações. Vocês vão agir assim, 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 assado. Vocês vão me mandar tanto ouro e tanto trigo e tal por ano. E vocês vão se organizar corretamente. Também mostrava como eles iriam se organizar. Quem seria a pessoa responsável por eles e que tinha que responder ao grande rei. Tinha as maldições e as bênçãos. Se vocês vão me obedecer e manter as estipulações deste pacto, dessa aliança, vai ser tudo bem com vocês. Eu vou proteger vocês, que também ele tinha obrigações para com eles. Eu vou prometer de cuidar de vocês, de proteger vocês de inimigos. Mas se vocês não estão cumprindo as metas e as estipulações, eu vou chegar e acabar com vocês. Eu não vou proteger dos seus inimigos. Também, muitas vezes, tinha a convocação de testemunhas, algo que nós não colocamos aqui, mas que de fato tem em Deuteronômio também. Vamos para Deuteronômio 30. Deuteronômio 30. Isso muitas vezes chegava aqui, bem no final. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Alguém pode ler? Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que ele lhes havia de dar. Ok, então nós podemos ver que aquilo que era uma prática na antiguidade, que os grandes reis fizeram também, Moisés também até cumpre esta parte. Ele, no capítulo 30, ele chama até testemunhas, que nesse momento ele chama a terra e os céus como testemunhas. Okay? Então ele está seguindo, isso não é coisa aleatória, à toa. Ele está seguindo, Deus está seguindo aqui uma prática conhecida na antiguidade, de fazer alianças com várias etapas e várias partes e vários rituais até. E nós vamos ver isso também mais tarde, quando nós vamos entrar nos detalhes de cada pacto e cada aliança. Nós vamos ver que Deus, ele faz uso, mas também ele dá o próprio significado. Ele não segue de uma forma cega. Ele não, às vezes ele faz uma coisa usando, mas mostrando uma diferença muito grande. E nós vamos ver isso, especialmente no caso de Abraão, por exemplo. E finalmente, a última coisa nos pactos e nas alianças da antiguidade era no final do documento, tinha o compromisso que aquele rei vassalo tinha de repassar para seus filhos. O grande rei, vencedor, ele colocava no final do documento dizendo: se você morrer ou se você se aposentar e o seu filho vai chegar para reinar, você tem responsabilidade de repassar para ele aquilo que você está jurando de fazer hoje. E se não, eu vou requerer de você, eu vou cobrar de você a falta desta responsabilidade. Então, a aliança continuava de geração em geração entre povo e povo, entre grande rei e aquele povo. E da mesma forma, como nós já vimos que Deus faz em Deuteronômio 30 até 35, 31 até 35. Então, mais uma vez, o fato que Deus fez uso de um fenômeno natural e da vida dia a dia daquela época, não significa que Deus ele está se limitando a isso. Nós vamos ver, quando nós vemos os detalhes, que às vezes ele faz diferenças, ele faz mudanças. Mas isso é o contexto geral. Vamos para os 10 mandamentos e nós vamos ver como os 10 mandamentos é um tipo de
pacto de aliança em miniatura que reflete também estas coisas. Em Deuteronômio 5, ou Êxodo 25, 20 que diga, nós temos os 10 mandamentos. Agora veja como Deus começa os 10 mandamentos. Muitas vezes as pessoas não prestam muita atenção ao prólogo dos 10 mandamentos, eles logo começam com o primeiro mandamento. Mas, como ele começa? No verso 6. Os 10 mandamentos não começam no verso 7. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é o primeiro mandamento. Mas os 10 mandamentos começam com o prólogo, com a introdução. E veja o verso 4 até 6. Alguém pode ler? Um momento. Vamos ler de 1 até 6, para ter o contexto. 1 até 6. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprender-los-eis, e guardar-los-eis, para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquele tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vós notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, veja como Deus começa dando sua lei resumida, sua aliança, uma casca de nós, Ele começa com palavras mostrando sua grandeza. Eu sou o Senhor, o Deus da aliança, teu Deus. Eu sou aquele que eu mando sobre vocês, eu sou aquele que libertou vocês da escravidão. Então, isso é aquela transcendência que ele mostra claramente. Ele fala os termos e as estipulações da aliança em termos de quem ele é. Isso é muito importante. Os mandamentos e as estipulações que ele exige do seu povo não são coisas desligadas da realidade, não são coisas que surgem de nada, que caem do céu azul, que não tem nada a ver com a história, não tem nenhum fundamento. Ele está falando esses 10 mandamentos por causa do verso 6. Se não podemos ter outros deuses diante dele, é por causa de ele ser o Senhor nosso Deus que nos tirou do Egito, da casa de servidão. E se nós não devemos tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão, é por causa de verso 6. Ele é nosso Senhor, nosso Deus que nos tirou do Egito, da casa de servidão. Então todos os mandamentos têm a ver com o caráter de Deus, a transcendência de Deus, o fato que ele é o nosso soberano. Isso é graça. Veja, até no Antigo Testamento, isso é graça. Deus não vem ao seu povo dizendo: ei, não faça isso, faça aquilo. Ele não vem assim. Deus vem ao seu povo e diz: vocês querem saber quem eu sou? Eu sou o Deus libertador. Eu sou o Deus que tirou vocês da escravidão. Quem ousa dizer que meus mandamentos são escravidão? Até no Antigo Testamento não era. Como é possível? Como é possível alguém alegar que os mandamentos de Deus são pesados, que são escravizantes, que nos escravizam, não é? Escravizadores, não sei qual é a palavra, tudo bem. Quem ousa dizer que esses 10 mandamentos são uma coisa que pesa, opressora? Deus diz o contrário. Ele diz: eu sou
o Deus da aliança, Yahvé. Eu tenho um relacionamento com vocês. Vocês são meus. Sim. E para como vocês podem aproveitar ao máximo dessa libertação. Querem aproveitar da minha salvação. E por isso, por exemplo, o 5º mandamento, que diz, para que se prolonguem os teus dias na terra em que o Senhor, teu Deus, te dá. Em outro lugar, que eu não me lembro onde, porque eu não anotei, mas em outro lugar, a Bíblia diz essas palavras em geral sobre todos os mandamentos. Aqui. Ótimo. Capítulo 6. Eu achei. Vamos ver isso, porque também isso reflete muito aquilo que nós estamos falando aqui. De 1 até 9. 1 até 9. Alguém para ler? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprisse na terra, a que passa para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ok, está vendo? Ele aplica a promessa de uma vida prolongada a cumprir os mandamentos em geral. Vocês estão vendo isso? Então, ele está dizendo que esses mandamentos são para o bem, são para a vida, não são para oprimir. Continue. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de Deus. Mais uma vez, ouve por quê? Porque é para o teu bem, não é? Continue. Muitas pessoas fazem uma distinção errada e falsa, uma dicotomia falsa entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é físico, o Novo é espiritual. O Antigo é uma obediência externa, o Novo é uma obediência interna. Mentira. Completamente mentiroso. Deus quer, desde o início, desde o paraíso, desde Abraão, desde Moisés, Ele procura o coração dos seus filhos. Até aqui, Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus nunca aceitou uma obediência externa. E que depois de Jesus tem que ser alguma coisa interna. É uma dicotomia falsa. Que muitos pastores mal preparados estão espalhando de muitos púlpitos. Mas é errado e falso. Ele diz, tem que ter no seu coração. Tem que amar de coração e tem que ter a palavra no seu coração para ter condições de ensinar aos seus filhos. Versos 7 até 9, por favor. Pronto. Agora, ele continua falando sobre as bênçãos e uma vida boa com Deus. Quando eles estão observando a lei, que eles vão ter alegria e bênção. E tudo vai ir bem com eles. Agora, mas ir bem com eles precisa de uma vida ética, uma vida de cumprir os mandamentos. Isso é, de capítulos 5 e 6 em diante, o foco, a ênfase deste livro. Vamos ler de 17 a 19. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. A ética, os mandamentos, isto é o que Deus exige, porque isso traz vida. E uma parte de uma vida reta e boa não é apenas obediência externa, mas é uma obediência de coração, um amor de coração que Deus quer ver. E Ele quer que também nós vamos ter isso nos nossos corações e inculcar aos seus filhos. O povo tem que inculcar aos seus filhos. E no verso 20 em diante, que nós não temos tempo de ler agora, ele até ensina que os pais devem fazer o catecismo com os seus filhos. Eles têm que ter um ensino de pergunta e resposta. E ensinar aos seus filhos por que eles devem andar nesta ética. Por que eles devem andar conforme os mandamentos de Deus? Porque Deus os libertou. Porque Deus os salvou.
e aqui ele deu a vida. E para ter e aproveitar mesmo desta vida, devemos andar nos caminhos que ele mostrou a nós. Isso é mais ou menos aquilo que capítulo 6 está dizendo. Então, tudo isto é uma reflexão e uma amplificação do capítulo 5, verso 6. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. É evangelho antes da lei. A lei nunca vem sozinha, sempre vem junto com o evangelho. E de fato o evangelho vem antes da lei e não depois. Então isso é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. A segunda coisa no capítulo 5 é outra coisa muito, muito importante. Deuteronômio 5 está acontecendo quando? Em que momento da história de Israel? Pronto, depois de quantos anos? Quantos anos atrás que Deus falou a sua lei no Monte Sinai? Mais ou menos 40 anos, não é? Mas depois de Sinai, eles chegaram na fronteira de Canaã, depois de Sinai. Chegaram na fronteira, não queriam entrar, e depois tinham que andar 40 anos. Então, faz 40 anos que eles ouviram a lei. E o que aconteceu com as pessoas que ouviram? Além de Josué e Caleb? Morreram. Só tem Moisés, Josué e Caleb, não é? Não é? Não, que estão lá. Que estão ouvindo agora. Tem 3 homens que ouviram a primeira vez, não é? Veja o que Moisés fala a eles. Verso 1. Chamou Moisés a todo o Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuidais em os cumprides. O Senhor, nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Veja como Moisés está falando alguma coisa que você não entendendo a aliança, você não vai entender isso. No cristianismo individualista de hoje, é impossível pregar sobre isso. Conosco, mas eles não estavam lá. Talvez um problema no texto. Que pastor hoje, no mundo, na religião cristã de hoje, que não entende a aliança, que não entende que o povo de Deus é um, que não entende que o povo de Deus não é uma coleção de indivíduos soltos, não entende isto. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos que hoje estamos vivos, face a face, falou o Senhor conosco. No monte, no meio do fogo, nesse tempo, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes, vós temestes o fogo, e não subistes, vós não subistes ao monte. Bom, Moisés não pode enfatizar melhor, não é? Quem estava lá no Monte Sinai, em Horebe? Não, mas isso não tem nada a ver comigo, não. Meus pais, tal, ele morreu no deserto porque ele não creu, sabe? Mas eu estou entrando. Não. Tem um tratamento pactual do povo. E sabe alguma coisa? Nós vamos ver isso no decorrer desses estudos. Deus não muda. Deus trata seu povo assim hoje. Mas isso vai ser coisa que nós vamos abordar daqui a pouco. Deus nunca lida com seu povo como um povo que é uma coleção de indivíduos soltos, que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu antes. Nunca. Se ele fosse assim, não seria possível termos a salvação. Porque nossa culpa em Adão depende deste jeito pactual de Deus tratar e lidar com as coisas. Adão caiu, nós caímos nele. Hoje em dia isso não é aceitável. Você fala com até muitos crentes, veja bem, Adão e Eva caíram. E aí, eu estava lá? Eu não fiz nada. Deus não pode reclamar comigo, não. Eu nunca fiz isso. Muitas pessoas, até pessoas evangélicas, não aceitam nenhuma culpa pela queda em pecado. Eu tenho certeza que até muitos pastores evangélicos nem sabem explicar como nós somos culpados por aquilo que eles fizeram.
Mas a Bíblia diz que em Adão todos pecaram. A Bíblia diz. Mas muitos cristãos e até pastores nem sabem como. É por causa de Deus tratar de uma forma cooperativa e não apenas individualista. Também Deus trata com cada um de nós. Ele não nos trata como uma massa de humanidade, uma massa que não tem identificação, não tem diferenças. Ele trata com cada um de nós. Mas em relação nos relacionamentos do povo de Deus. Entre outras coisas, que nós vamos chegar no final dessas palestras, nós vamos ter uma palestra específica somente sobre isso. Aplicando o pacto à prática da igreja de batismo infantil. Nós estamos mostrando os fundamentos agora. Então, bom, eu achei isso muito impressionante como Moisés pode falar assim, dizendo que não foi com nossos pais, mas nós aqui estávamos recebendo essa aliança com Deus. É uma identificação completa e total com o povo de Deus em todas as suas gerações. Ok. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar esses 5 pontos quando nós estamos estudando as várias alianças na história da redenção. Agora, quem pode perceber alguma coisa interessante sobre esses 5 pontos? Ah, muito bom. E Theos significa o quê? Deus. Né? Então, por isso eu coloquei obrigação de cumprir por juramento, porque é meio complicado. Mas eu queria o ó aqui, por isso eu coloquei a obrigação como primeira palavra. Theos, porque vocês não usam o H, porque vocês não têm esse som Theos, né? Porque é o theta, né? É o theta é TH, mas vocês não têm esse som th em português, né? Porque eu não sei porquê, mas vocês não têm. Vocês nem precisam, né? Aí porque também o grego tem um som t também. Então isso é um outro som, é th. Mas vocês sempre falam t quando vocês estão transliterando o grego. Mas tem que ser theos. Você coloca a língua... Maithomenoth. Não, é verdade, é o tulipidariano. Theos. Mas eu falei Maithomenoth dessa forma porque para falar você tem que colocar a sua língua entre os dentes. Os americanos é mais de língua inglesa. Para falar o seu nome também, né? Kenneth. Nosso presidente sabe isso aí. Como? Nosso presidente. Olha aqui. Bom, a Bíblia diz que devemos sempre honrar, então é bom que você falou bem do nosso presidente, que ele sabe falar grego. Pronto. Então nós vamos usar esta estrutura, quando nós estamos tratando as alianças, nós vamos ver várias coisas. Nós vamos ver que a estrutura geral da aliança continua, mas que tem uma revelação crescente no decorrer do tempo. Então nós vamos considerar cada ponto em cada aliança e nós vamos ver as implicações daqueles pontos para aquela época. Nós vamos ver que isto quase nunca muda, a transcendência de Deus. Né? Mas o jeito que Deus, por exemplo, ele estrutura a liderança e o governo do seu povo, isso, de fato, tem várias manifestações dentro da história. Tem vários representantes diferentes. E até aqui, sabe? A transcendência fica se manifestando cada vez de uma forma maior. Tem um progresso na profundidade da revelação. Também a ética, o jeito que Deus requer que o seu povo vai andar em aliança junto com Ele, isso sofre várias mudanças e manifestações e um crescimento durante a história da redenção. Por isso, entendendo isso, não é nenhum problema para nós afirmar que hoje o Filho de Deus não pode casar com 2 mulheres. Porque tem um crescimento, tem um desenvolvimento
no jeito que Deus lida com o seu povo e aquilo que ele exige. E por que ele exige? Porque ele não exige. Nós vamos ver isso. E hoje em dia, por exemplo, nos argumentos no Canadá e América do Norte sobre o casamento gay, muitas vezes tem pessoas do lado gay dizendo, vocês crentes, se vocês querem aplicar a Bíblia, tem que aplicar claramente. Então, casamento bíblico pode ser com uma ou várias mulheres e tal. Eles listam várias regras do Antigo e do Novo Testamento sem ver que tem um movimento histórico redentivo na Bíblia. Tem um progresso e tem um desenvolvimento e cada estágio, cada época, nós temos que ver o que está acontecendo e quando e como. E também as obrigações, os juramentos de maldição e de bênçãos, também isto se manifesta de várias formas, dependendo da época. E, finalmente, o ponto de sucessão mais ou menos mantém seus princípios básicos também, mas tem várias manifestações. Então, nós vamos terminar com isso. E a semana que vem, nós vamos fazer uma visão geral sobre todas as alianças, do início até o fim. E a semana depois, nós vamos entrar em detalhes sobre cada aliança. Ok? Tem alguma pergunta para... Muito bom. Muito bom. Sem isso é impossível chegar ao entendimento. Deixa eu só responder, porque eu, pessoalmente, não gasto tempo falando com pessoas sobre o batismo infantil, se essa pessoa não tem nenhuma ideia sobre a aliança e a importância deste conceito na Bíblia. Porque não adianta. Ele nunca vai ter a estrutura para encaixar esse entendimento dentro desse conceito bíblico. Então é necessário abrir a Bíblia e começar com Gênesis e mostrar quem é Deus, como ele lida com o seu povo, como o povo de Deus é tratado no Antigo Testamento, como esta linguagem pactual é aplicada à igreja no Novo Testamento, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 9 e 10, por exemplo, usando palavras aplicadas a Israel e falando isso sobre a igreja no Novo Testamento. E tudo isso é necessário para começar a ter uma conversa sobre a prática de batizar e qual é o lugar e o status dos filhos dos crentes na aliança. Também em Gênesis 3,15, o fato que só tem dois tipos de pessoas nesse mundo, a descendência da mulher ou a descendência da serpente. E também isso é necessário como pano de fundo. Então, realmente, é melhor não entrar em conflito e argumentar sobre isso, é melhor parar e estabelecer o pano de fundo. De fato, nós vamos ver isso quando nós vemos a semana que vem as alianças de Gênesis até Apocalipse, e depois nós vamos tratar cada aliança, nós vamos ver como Deus está desenvolvendo, desdobrando esta revelação da aliança. O irmão tinha aqui... De fato, Moisés aqui está enfatizando a presença atual das pessoas que estão ouvindo ele, ok? Então, quando a Bíblia fala sobre Abraão, Isaac e Jacó, a Bíblia sempre enfatiza que, de fato, Deus fez um pacto, uma aliança com eles, ok? Então, normalmente, a leitura mais clara seria os pais mesmo, assim, se referindo aos pais, você está pensando pais no sentido de patriarcas, né? Mas se isso fosse assim, seria mais claramente indicado que está se referindo a Abraão, Isaac e a Jacó. Quando a Bíblia faz referências a ela normalmente faz isso claramente, né? Então, eu não pensei sobre esta possibilidade, mas eu acho difícil olhando o texto como é. Mas veja o que ele diz. Verso 3. E sim conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Por que ele fala isso? Estamos vivos. Está fazendo comparação com quem? As pessoas que morreram no deserto, não é? Porque isso foi a maldição de Deus. Todos vocês vão morrer no deserto.
e a outra geração vai entrar. Então, a clara referência a clara distinção aqui entre aqueles que não ouviram, mas estão vivos agora, estão entrando, e aqueles que ouviram pela primeira vez, mas não entraram e morreram. Então Moisés está dizendo, não pense que isso é coisa ultrapassada. Não pense que isso é coisa que, não, isso foi com nossos pais. Foi com vocês, porque vocês são o povo de Deus, vocês estão aqui, vocês estão entrando na terra prometida, vocês estão prestes a receber as bênçãos da aliança. Então veja que as obrigações da aliança são para vocês. Não é coisa antiquada e ultrapassada que... Tinha promessa, não cumpriram as obrigações e perderam a promessa. Eles não entraram no seu descanso, diz a Bíblia em Hebreus. Ele foi fiel. Então, realmente, eu tenho dificuldade de ver uma referência a Abraão, Isaac e Jacó. Eu precisaria de mais... Para mim, a clara referência, especialmente por causa desta dicotomia entre vivo e morto, entre os pais que ouviram e aqueles que estão lá hoje. O irmão ia falar também. É sobre a questão de você, e não citou o testamento. Muito bom. É uma discussão teológica de longo tempo falar sobre essa diferença entre pacto ou aliança e testamento. Isso é por causa da Septuaginta, e especialmente do Novo Testamento, especialmente em Hebreus, onde tem a palavra pacto ou aliança em grego, diatheke, que tem o sentido mais como, por exemplo, testamento. Vocês têm testamento quando alguém vai morrer, né? Se chama testamento, né? Então, o conceito do Antigo Testamento, berit, não tem nada a ver com isso. É uma afirmação entre dois partidos vivos. Não tem nada a ver com alguém morrendo ou precisando morrer. Mas a palavra usada para traduzir este conceito é diatheke, que também pode significar um documento legal, jurídico, que vai entrar em vigor quando alguém morrer. E até a Bíblia, o Novo Testamento, até coloca um peso sobre este lado da palavra, dizendo que um testamento só entra em vigor quando tem a morte, não é? Então, lá nós temos que ver, eu vou falar sobre isso numa aula futura. Então, aquilo que estou falando agora é de uns 10 anos atrás, então eu não posso garantir os detalhes aqui, tá? Mas temos que ver o seguinte, que por causa desta mudança entre Antigo e Novo Testamento, entre hebraico e grego, às vezes a tradução, sempre quando nós temos traduções, sempre tem a língua original, a língua transmissora e a língua receptora, recebe com P, mais ou menos isso. Eu não entendo o que significa, mas são palavras bonitas. Mas transmissora, a língua que está transmitindo, e receptora que está recebendo. Então, sempre, onde eu posso escrever aqui? Sempre tem uma diferença entre os campos de significado das palavras. É muito raro, por exemplo, que se nós estamos traduzindo em inglês para português, é muito difícil, por exemplo, ter uma palavra em inglês que tem... E aqui é o campo de significado, o campo de significações, né? Significação. São as várias possibilidades de entender aquela palavra. Porque uma palavra sempre tem vários jeitos de entender e aplicar. É muito difícil ter uma palavra em inglês, por exemplo, e a palavra portuguesa ter exatamente os mesmos limites. Muito, muito difícil. Às vezes tem, assim, com as coisas mais básicas da vida, né? Water, água. Não, tudo bem. Normalmente tem uma identificação mais ou menos grande entre estas duas palavras. Mas muitas vezes é o seguinte, a palavra em inglês tem este campo de significado
e a palavra em português tem este. E o tradutor, às vezes, tem uma dificuldade de achar uma palavra que... Qual é a palavra que é mais perto da palavra que eu estou traduzindo? Então, isso acontece também do Antigo para o Novo Testamento, hebraico para grego. E o Espírito Santo usa isto. Ele usa isto. O Espírito Santo guia isto. Por exemplo, em Isaías, diz que uma virgem vai conceber, não é? E em hebraico, esta palavra pode significar virgem ou moça. Vocês têm a palavra moça normalmente para uma mulher não casada, não é? Jovem e não casada. Então, em hebraico, esta palavra usada seria mais ou menos como a nossa palavra moça, que especialmente antigamente significava também virgem. Isso subentendido, não é? Porque uma moça é uma donzela também. É uma mulher, uma menina que é madura, mas ainda não casou. Pronto. Então, esta profecia se cumpriu. Tem vários cumprimentos da profecia. Também se cumpriu com uma jovem mulher deu à luz uma criança, mas também estava falando sobre o nascimento de Jesus. Quando nós chegamos à tradução em grego, os tradutores escolheram a palavra virgem em Septuaginta. E é isto que a Bíblia cita quando fala sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo não foi o contrário, né? Mas foi de um campo de significado maior para um campo de significado menor, que é mais... Então nós vemos que o Espírito Santo, ele também guia este processo. A mesma coisa com Berit e Diatheke. O Espírito Santo achou por bem usar esta palavra que também até chega a ter um significado um pouco mais técnico no Novo Testamento. E o problema grande para os tradutores é como traduzir esta palavra. É um problema que grandes estudiosos ficam arrancando o cabelo. Vai traduzir testamento, ou vai traduzir aliança, ou pacto, ou concerto. Isso, nós vamos entrar nisso depois, mas isso é um desafio muito grande. Qual é o campo de significado que nós devemos enfatizar?